Saudamos, irmãos, com a paz do Senhor Jesus. É com muita alegria, irmãos, que continuamos o nosso estudo das Sagradas Escrituras e estamos agora entrando no livro de Gálatas. O livro de Gálatas, esse livro tão importante, tão interessante, o apóstolo Paulo escreveu a essa igreja que ficava na Ásia Menor e um livro marcante. Para mim, eu reputo como um dos livros mais gostosos de ler no Novo Testamento. Eu quero ler o texto com vocês. São apenas 24 versículos do primeiro capítulo. Paulo, apóstolo, não da parte dos homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos. E todos os irmãos que estão comigo, as igrejas da Galácia. Graça e paz da parte de Deus Pai e da de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar do presente século mal, segundo a vontade de Deus, nosso Pai, ao qual glória para todo sempre. Amém. Maravilho-me de que tão depressa passeis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos, um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tem anunciado, seja anátema. Assim como já vos dissemos, agora de novo também vos digo, se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebeste, seja anátema. Porque persuado eu agora a homens ou a Deus? Eu procuro agradar a homens? Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, porque não recebi nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Porque já ouviste qual foi antigamente a minha conduta no judaísmo, como sobremaneira perseguia a igreja de Deus e a assolava. Na minha nação excedi em judaísmo a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Mas quando aprove a Deus, que dentre o ventre de minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, revelar seu Filho em mim para que o pregasse entre os gentios, não consultei carne nem sangue, nem tornei a Jerusalém a ter com os que já antes de mim eram apóstolos, mas parti para a Arábia e voltei outra vez a Damasco. Depois, passados 3 anos, fui a Jerusalém para ver a Pedro e fiquei com ele 15 dias. Não vi a nenhum outro dos apóstolos, senão a Tiago, irmão do Senhor. Ora, acerca do que vos escrevo, eis que diante de Deus testifico que não minto. Depois fui para as partes da Síria e da Cilícia, e não era conhecido de vista das igrejas da Judéia que estavam em Cristo, mas somente tinham ouvido dizer, aquele que já nos perseguiu, anuncia agora a fé que antes destruía, e glorificavam a Deus a respeito de mim. Amados, o apóstolo Paulo, ele, nessa carta tão interessante, tão bonita, ele, no seu prefácio, depois de saudar os crentes, ele vem deixando bem claro que o evangelho que ele prega é um evangelho que vem do Senhor Jesus, é o evangelho de Cristo. Ele não prega um evangelho de homem, ele não prega um evangelho que ele aprendeu numa escola rabínica ou numa escola apostólica. E ele, meus amados, de início, ele já vem se escandalizando com relação ao fato dos Gálatas estarem seguindo outro evangelho, né? Ele fica estupefato, ele fica maravilhado, ele fica boquiaberto, porque os Gálatas haviam recebido a pregação do evangelho da graça. O apóstolo Paulo havia pregado para eles um evangelho que dizia que o Senhor Jesus Cristo havia morrido na cruz do Calvário para perdoar os pecados do ser humano e que quando o ser humano aceitava o sacrifício de Jesus pela fé, não era necessário que o homem guardasse a lei mosaica ou guardasse qualquer ritual para receber a salvação. E agora, os Gálatas foram pervertidos no ensinamento da palavra. Desceu alguém, não sabemos, quem sabe um ensinador da lei, quem sabe um ex-fariseu, quem sabe um ex-escriba que havia se convertido ao evangelho, desceu a Galácia e começou a ensinar aos Gálatas que era necessário que eles guardassem a lei
porque só a graça não bastava. Então o apóstolo Paulo, no versículo 6, ele já diz: maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho. Ou seja, que evangelho é esse que vocês estão seguindo? O que é que vocês estão inventando? Então Paulo, na sua carta, já no início, ele vem depois de falar sobre a sua autoridade apostólica, que ele era apóstolo chamado por Cristo, que ele era apóstolo dado por Cristo, ele se perturba pelo fato dos Gálatas estarem seguindo outro evangelho. E hoje, meus amados, se nós formos olharmos dentro desse parâmetro para várias igrejas que nós encontramos aí no nosso país, nós vamos ver igrejas que seguem outro evangelho, porque não seguem apenas o evangelho da graça. É o evangelho do pastor, do bispo, do apóstolo, porque outras normas foram acrescentadas e foi dito àquele grupo de pessoas: se vocês não fizerem isso, vocês não vão ser salvos. Amados, a salvação é de graça. É claro, meus amados, que nós, como cristãos, devemos mostrar boas obras. É claro que, como cristãos, nós devemos ser bons. Não pode a pessoa que foi salva pela graça agora se tornar uma péssima pessoa, ou se tornar uma pessoa do ódio, ou se tornar uma pessoa do rancor, ou se tornar uma pessoa que guarda culpa, que guarda sofrimentos internos dele, se não deixa o Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo, tratar a sua alma. É impossível que a pessoa seja seguidor do Evangelho da Graça e passe a perna nos outros no negócio, nos seus negócios, que seja pessoa que queira sempre levar vantagem, seja o mais esperto. Isso é impossível que a pessoa, sendo cristão, seja dessa forma. Mas também, meus amados, vamos deixar bem claro que somente a graça de Deus é quem nos salva. Que seria de nós se nós fôssemos salvos pelas nossas obras? As obras dos homens são nada diante de Deus. Nossas obras, meus amados, não têm valor nenhum concernente à salvação. As nossas obras mostram o amor que nós temos a Deus. As nossas obras mostram o amor que nós temos à obra de Deus. As nossas obras mostram o nosso zelo por servir a Deus melhor, por dar o melhor exemplo, por pregar o Evangelho com os nossos atos, que acabam soando muito mais alto do que o Evangelho que é dito com a nossa voz. Né? Os nossos atos falam mais alto do que a nossa voz. Então, o apóstolo Paulo, meus amados, ele vem e diz o que aconteceu. Diz, versículo 7, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o Evangelho de Cristo. É o que eu falei. Algum ensinador estava inquietando, estava incomodando, estava ensinando um outro evangelho que não era o evangelho de Cristo. E o apóstolo Paulo, ele deixa bem claro que o evangelho tem que vir de Jesus, tem que vir de Cristo. O evangelho não pode vir de homem. Evangelho de homem não serve para nada. E é por isso que ele se preocupa a partir do versículo 10 em provar a fonte do evangelho que ele pregava. Qual era a fonte do evangelho que o apóstolo Paulo ensinava? Ele dizia, primeiro, que ele não veio de homem. Ele deixa bem claro e trata de provar isso no versículo 10 em diante. Porque persuado eu agora a homens ou a Deus? Ou procuro agradar a homens? Se tivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Se tivesse agradando a homens, seria mais fácil, né? Porque os homens, de repente, você pregando um evangelho mais fácil, as pessoas ficam mais agradadas. O apóstolo Paulo, ele deixa bem claro que o evangelho que ele pregava era um evangelho que vinha de fonte divina. E era por isso que ele era perseguido, porque ele procurava agradar a Deus e não aos homens. Quando Paulo recebeu o evangelho de Cristo, ele deixa bem claro que ele não deixa a trajetória que ele coloca quando ele recebe o evangelho e ele cai cego ali no caminho de Damasco e ele se recolhe em uma residência e depois ele é curado ali pelo servo de Deus que é enviado a conversar com ele, Ananias, que cura e faz remover as escamas dos olhos de Paulo. Paulo deixa bem claro que ele não, o certo seria ele ir a Jerusalém, sabe, para aprender aos pés dos apóstolos, mas ele diz que ele não foi aos pés dos apóstolos para ser instruído. Ele diz que ele foi diretamente para a Arábia,
Depois foi para Damasco e começou já a pregar o evangelho, um evangelho que ele recebeu de revelação direta de Deus. Depois, 3 anos passados, Paulo encontra os apóstolos em Jerusalém e os irmãos na Judéia não conheciam, não sabiam quem ele era. Então, o ponto que ele deixa bem claro é esse: sem conhecer os outros, sem conhecer os apóstolos, como ele poderia ter recebido o evangelho deles? Então, o evangelho que ele pregava e que ele havia ensinado aos Gálatas era um evangelho vindo de Cristo, diretamente de Cristo. E esse evangelho é o evangelho da graça. Amados, nós precisamos enfatizar cada vez mais o evangelho da graça, porque o que nós vemos hoje em dia são muitas pessoas querendo pregar normas, costumes, regras. Se você não fizer isso, você não vai ser salvo. Se você vir para essa igreja, você tem que cumprir esse e aquele credo, senão não tem salvação. Na verdade, salvação é pela graça do Senhor Jesus Cristo. Claro que como servo de Deus, você pertencendo a uma comunidade, você tem obrigações com aquela comunidade, porque são obrigações com a obra de Deus, como bom servo de Deus. Como filhos de um bom pai, nós devemos ser bons filhos, nós devemos ser exemplares. Então, nós devemos contribuir com a saúde financeira daquela instituição, né? Qual o trabalho que a igreja faz, né? O que é que ela, para que ela precisa de recursos? Agora mesmo nós estamos com um problema sério em nossa mesa de som, né? No culto de domingo agora, a mesa falhou, teve vários problemas, mas já vem um problema antigo, mas nós esbarramos o quê? Na dificuldade financeira. Poucas pessoas contribuem, poucas pessoas ofertam, dizimam. E aí quando você esbarra num problema desse, você tem uma mesa de som que custa 15, 18 mil reais, como é que você vai comprar sem recurso? Se poucos membros ofertam e dizimam. Então, irmãos, nós precisamos aprender que recebemos o evangelho pela graça e pela graça nós somos salvos, mas nós temos obrigações com a nossa igreja, com a nossa comunidade, com a pregação do evangelho, com a disseminação do evangelho. Por incrível que pareça, irmão, veja bem, a falta do seu dízimo, da sua oferta, impossibilita a igreja de fazer investimentos, como por exemplo, trocar uma mesa de som. A falta dessa mesa de som impede que a transmissão de um culto online seja feita com qualidade e alcance melhor aos incrédulos. Alcance melhor até os irmãos, sirva melhor até a igreja. Então veja a que ponto, muitas vezes, nós chegamos. Nossa falta de compromisso com a obra de Deus impede a obra de Deus ir avante. Não quer dizer que não sejamos salvos, mas quer dizer que nós, meus amados, não temos boas obras. E quando você não tem boas obras, você não vai fazer uma boa colheita. A colheita é feita conforme as sementes que você lança na terra. A semente espiritual que você lança, você vai colher. Se você é uma pessoa que é comprometida com a obra de Deus, você vai receber com abundância de Deus. Então, meus amados, o apóstolo Paulo deixa bem claro que o caminho dele foi um caminho de não ser ensinado, discipulado pelos apóstolos, mas ter recebido o evangelho de Cristo. E foi esse evangelho que ele pregou aos Gálatas. Ele deixa bem claro: se alguém vos prega um evangelho que não seja esse de Cristo, que veio de Deus, esse que eu vos preguei, que ele seja anátema, que ele seja um evangelho maldito. Então, meus amados, existem tantos evangelhos malditos que são pregados aí, tantas coisas, né, que nós vemos hoje em dia. Então, graças a Deus, irmãos, que a nossa igreja é uma igreja madura, uma igreja sadia, uma igreja que recebe a palavra de Deus, raciocina, pensa dentro do evangelho, né? E é por isso que nós não nos negamos a estudar todo o Novo Testamento com os irmãos. Então, não sigam outro evangelho. Tantos evangelhos estão sendo pregados por aí e tantas pessoas indo atrás, porque lá tenho mais amigos lá, não, porque lá é mais bacana, porque lá normalmente as pessoas vão muito levadas por amizade ou por convites, né? Então, meus amados, que você possa continuar firmado no evangelho do Senhor Jesus Cristo. Que Deus te abençoe, né? Diz o apóstolo Paulo, finalizando aqui, né? Diz que ele não era conhecido de vista das igrejas da Judéia que estavam em Cristo, mas somente tinham ouvido dizer: aquele que já vos perseguiu anuncia agora a fé que antes destruía, e glorificavam a Deus a respeito de mim. Que Deus seja glorificado na sua vida.
que as suas obras possam ser obras dignas de arrependimento. Que você seja sempre um cristão exemplar e que Deus seja glorificado na sua vida. Deus te abençoe, meu amado. A paz do Senhor.